Ele abriu a marmita simples para almoçar. Naquele momento, 4 pedreiros se aproximaram tirando foto, jogando areia na comida e zombando dele. José abaixou a cabeça em silêncio, mas ninguém ali sabia quem ele realmente era. E a lição que estava por vir mudaria suas vidas para sempre. José acordou antes do sol nascer. A casa estava quieta. Apenas o barulho do vento batendo na janela quebrava o silêncio da madrugada. Ele se levantou devagar, passou a mão no rosto cansado e foi direto para a cozinha. A rotina era sempre a mesma: preparar a marmita, tomar um café rápido e sair antes que a filha acordasse. Não queria que Letícia visse a preocupação no seu rosto. Ela já tinha responsabilidade demais com a faculdade. Não precisava carregar o peso dos problemas dele também. Arroz branco, feijão e 2 salsichas. Nada de mais, nada de menos. Era o que dava para fazer com o dinheiro que sobrava depois de pagar as contas e a mensalidade da universidade da menina. José fechou a marmita de alumínio amassada nas pontas, colocou na bolsa velha de pano e saiu. O ônibus das 5h30 estava lotado como sempre. Gente empurrada, cheiro de suor misturado com perfume barato, todo mundo com cara de sono. Ele segurou firme na bolsa e olhou pela janela suja. A cidade ainda estava acordando, mas ele já sentia o cansaço antes mesmo de começar o dia. A obra do condomínio residencial Palmeiras ficava na zona sul da cidade. Era um empreendimento grande, com 3 blocos de apartamentos e uma área de lazer que prometia piscina, churrasqueira e salão de festas. José desceu do ônibus 2 quadras antes. Preferiu caminhar um pouco para esticar as pernas. Quando chegou no portão da obra, o vigia mal olhou para ele. Apenas acenou com a cabeça e liberou a entrada. Era o primeiro dia de José ali. Ele tinha conseguido a vaga através de um conhecido que trabalhou com ele anos atrás. Nada de entrevista formal, nada de perguntas. Só precisavam de braço para carregar massa, tijolo e ferro. E José precisava do dinheiro. Ele vestiu o capacete surrado que trouxe de casa e foi procurar o encarregado. A obra já estava movimentada mesmo sendo cedo. Barulho de betoneira girando, gente gritando de um andar para o outro, rádio tocando sertanejo no último volume. O encarregado era um homem baixo, barrigudo, com bigode grisalho e jeito seco. "Você é o José? Pegue aquela carriola ali e comece a subir massa para o 2º andar. Qualquer coisa pergunta para o Marcelo, ele está lá em cima." José apenas concordou com a cabeça e foi trabalhar. As horas passaram devagar. Subir e descer escada com peso não era fácil, mas José estava acostumado. Ele já tinha feito o trabalho mais pesado na vida. O que incomodava mesmo era o calor. O sol batendo direto nas costas, suor escorrendo pelo rosto, boca seca. Quando o relógio marcou 12h, uma sirene tocou. Hora do almoço, José desceu as escadas, lavou as mãos na torneira improvisada e foi procurar um lugar para sentar. Embaixo de uma árvore grande no canto do terreno, um grupo de pedreiros já estava reunido. Uns 6 ou 7 homens sentados em caixotes de madeira, conversando alto e rindo. José hesitou por um segundo, mas não tinha muita escolha. Era o único lugar com sombra. Ele se aproximou devagar e sentou num canto mais afastado, encostado no tronco da árvore. Abriu a bolsa de pano, tirou a marmita de alumínio e destampou. Arroz branco, feijão e 2 salsichas cortadas em rodelas. O silêncio foi imediato. José sentiu o peso dos olhares antes mesmo de levantar a cabeça. Quando olhou para o lado, viu um homem alto, de uns 30 e poucos anos, com uma camiseta regata e boné virado para trás, olhando diretamente para dentro da sua marmita. O homem começou a rir. Não foi uma risada baixa. Foi alta, escandalosa, do tipo que chama a atenção. "Gente, olha só isso aqui! Olha a marmita do velho!" Os outros viraram a cabeça. Um deles, mais novo, de cabelo raspado e tatuagem no braço, levantou do caixote e se aproximou. "Sério isso, velho? Só isso aí?" José não respondeu. Apenas segurou a marmita com as 2 mãos e olhou para baixo. Mas eles não pararam. O homem do boné, que José depois descobriu se chamar Marcelo, tirou o celular do bolso. "Espera aí, isso aqui eu tenho que registrar." Apontou a câmera direto para a marmita de José e disparou várias fotos. O flash acendeu 2 vezes.
Um terceiro pedreiro, mais gordinho, com barba por fazer, começou a imitar latido de cachorro. Au, 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 parece ração, cara! Os outros explodiram em gargalhadas. José sentiu o rosto esquentar. As mãos começaram a tremer. Ele queria levantar e sair dali, mas as pernas pareciam presas no chão. Marcelo se aproximou mais, agora agachado bem na frente dele. E aí, tio? Não sobrou nada melhor, não? Nem um ovo frito? Nem uma carne? José respirou fundo e finalmente falou, a voz baixa, quase um sussurro. É o que deu para fazer. Marcelo riu mais alto ainda. É o que deu para fazer. Que lindo, gente. Coitadinho. Um quarto pedreiro, de camisa azul clara e óculos escuros na cabeça, levantou e disse: Pô, Marcelo, deixa o homem comer, véi. Mas a voz dele não tinha força nenhuma. Era mais uma frase jogada no ar do que uma defesa real. Marcelo ignorou completamente. Ele olhou para os lados, viu um monte de areia fina empilhada perto de um carrinho de mão e teve uma ideia. Pegou um punhado de areia na mão e voltou para perto de José. Quer incrementar essa comida aí, tio? Olha, vou te ajudar. E antes que José pudesse reagir, Marcelo jogou a areia em cima do arroz e do feijão. Os grãos de areia caíram como chuva, cobrindo a comida. Alguns respingaram no rosto de José. O grupo explodiu em risadas. Um deles bateu palma. Outro gritou: Caramba, Marcelo, você é louco, mano! José fechou os olhos. Apertou a marmita com tanta força que as mãos ficaram brancas. Ele queria gritar. Queria levantar e empurrar aquele homem longe. Mas não fez nada. Apenas respirou fundo, abriu os olhos e começou a separar a areia da comida com a colher. Grão por grão. Devagar. Em silêncio absoluto. Marcelo ainda estava rindo quando voltou para o caixote dele e pegou a própria marmita, cheia de churrasco, linguiça, farofa e vinagrete. Ele ergueu no ar como se fosse um troféu. Olha aqui, galera. Isso sim é almoço de trabalhador. Os outros concordaram. Alguns ainda rindo, outros já perdendo o interesse e voltando para as próprias comidas. José continuou comendo. Cada garfada parecia pesar uma tonelada. Ele mastigava devagar, engolia com dificuldade, mas não parou. Terminou tudo. Cada grão de arroz, cada colher de feijão, cada pedaço de salsicha. Quando acabou, fechou a marmita, guardou na bolsa e levantou. Não olhou para ninguém. Apenas caminhou de volta para a área de trabalho, subiu as escadas e voltou a carregar massa. Ninguém percebeu que ele estava com os olhos marejados. Ninguém viu que ele parou por um segundo no canto do segundo andar, encostou na parede e respirou fundo 3 vezes seguidas antes de continuar. José limpou o rosto com a manga da camisa e voltou ao trabalho. A tarde foi longa. O sol continuava quente, o corpo doía, mas ele não parou nenhum minuto. Trabalhou até a sirene das 5 da tarde tocar. No caminho de volta para casa, dentro do ônibus lotado, José ficou olhando pela janela. A cidade passava rápido. Prédios, carros, gente correndo na calçada. Ele pensou na filha, pensou na faculdade dela. Pensou em quantos meses ainda faltavam para ela se formar e pensou que tudo aquilo valia a pena. Cada humilhação, cada risada, cada punhado de areia valia a pena. Porque no final do mês ele ia conseguir pagar a mensalidade e Letícia ia continuar estudando. Isso era o que importava. Quando chegou em casa, já eram quase 7 da noite. Letícia estava na sala, sentada no sofá com o notebook no colo. Ela olhou para o pai e sorriu. Oi, pai. Como foi o primeiro dia? José forçou um sorriso. Foi bom, filha. Foi bom. Ela percebeu algo diferente no olhar dele, mas não perguntou. Apenas acenou e voltou para o computador. José foi direto para o quarto. Tirou a roupa de trabalho e sentou na beira da cama. Ficou ali, em silêncio, por longos minutos, até que finalmente levantou, tomou banho e foi preparar o jantar. Amanhã seria outro dia, e ele estaria lá de novo. Os dias seguintes foram iguais. José acordava cedo, preparava a mesma marmita simples, pegava o mesmo ônibus lotado e chegava na obra sempre alguns minutos antes dos outros. Ele aprendeu rápido que quanto menos atenção chamasse, melhor. Ficava no canto, fazia o trabalho dele em silêncio e evitava cruzar com Marcelo e o grupo. Mas na hora do almoço, não tinha como escapar.
A sombra daquela árvore era o único refúgio contra o sol escaldante do meio-dia. E era exatamente ali que quanto menos atenção chamasse, melhor. Ficava no canto, fazia o trabalho dele em silêncio e evitava cruzar com Marcelo e o grupo. Mas na hora do almoço, não tinha como escapar. A sombra daquela árvore era o único refúgio contra o sol escaldante do meio-dia. E era exatamente ali que eles se reuniam todos os dias. Na segunda semana, a zoação já tinha virado rotina. Marcelo esperava José chegar, sentar e abrir a marmita como se fosse o momento mais engraçado do dia dele. Lá vem ele, lá vem o show! Ele anunciava alto, batendo palma. Os outros riam antes mesmo de ver a comida. Era automático. José abria a marmita e as risadas começavam. Não importava o que tinha dentro. Podia ser arroz e ovo, arroz e salsicha, arroz e sardinha. Sempre era motivo de piada. Um dia, Marcelo criou um desafio. Estava com o celular na mão, filmando, e disse alto para todo mundo ouvir. Aposta quanto que o velho não vai falar nada hoje também? Eu aposto 10 conto que ele fica mudo igual sempre. Douglas, o pedreiro mais novo do grupo, entrou na brincadeira. Eu aposto que ele nem olha pra gente. Só vai abaixar a cabeça e comer. Eles riram. José ouviu tudo. Sentiu cada palavra como um soco no estômago, mas não reagiu. Abriu a marmita devagar, pegou a colher e começou a comer. Marcelo se aproximou, agachou na frente dele e começou a fazer perguntas. E aí, tio? Hoje tem o quê? Deixa eu adivinhar. Arroz e feijão? José mastigava em silêncio. Acertei de novo. Caramba, eu sou bom mesmo. Ele virou para os outros e levantou os braços como se tivesse vencido uma competição. A câmera do celular ainda estava gravando. Douglas se aproximou também, fingiu cheirar a marmita e fez uma cara de nojo. Mano, cheiro de comida requentada. Aposto que é de ontem. Risadas. Sempre risadas. José continuou comendo. Cada garfada era um esforço. Não pela comida, mas pela humilhação. Ele sentia o peito apertado, a garganta travada, mas forçava a comida para baixo. Não podia desperdiçar nada. Cada grão de arroz ali custou dinheiro que ele não tinha sobrando. Quando terminou, fechou a marmita, guardou na bolsa e levantou sem dizer uma palavra. Marcelo gritou atrás dele. Até amanhã, tio! Mesma hora, mesmo lugar! O grupo todo riu. Mas nem todo mundo achava graça. Seu Domingos, um pedreiro de cabelo grisalho e mãos calejadas de tantos anos de trabalho, estava sentado mais afastado. Ele viu tudo desde o primeiro dia e nunca participou das piadas. Naquela tarde, depois que José já tinha voltado ao trabalho, Domingos se aproximou de Marcelo. Rapaz, deixa o homem em paz. Ele não está fazendo mal para ninguém. Marcelo olhou para ele com desprezo. Ah, é? E quem perguntou sua opinião, velho? Domingos deu um passo à frente. Não estou pedindo opinião. Estou falando que isso que vocês estão fazendo é covardia. O clima ficou tenso. Douglas e os outros pararam de rir e olharam para Marcelo, esperando a reação dele. Marcelo levantou do caixote, chegou perto de Domingos e falou baixo, mas todo mundo ouviu. Quer saber? Você tá parecendo o amiguinho dele. Daqui a pouco vai querer comer junto também, né? Dividir a rançazinha? Ele deu uma risada forçada, mas os outros não acompanharam. Domingos balançou a cabeça, deu as costas e foi embora. Marcelo gritou. É isso aí! Vai lá, velhinho! Corre para chorar! José não viu essa cena. Ele estava no terceiro andar, carregando balde de massa. Mas no dia seguinte, quando chegou para o almoço, percebeu que seu Domingos estava sentado mais perto dele. Não disse nada. Só acenou com a cabeça. José devolveu o gesto. Não precisava de palavras. Aquele simples aceno já era mais do que qualquer um tinha feito por ele ali. José abriu a marmita. Arroz, feijão e um pedaço de frango desfiado que Letícia tinha feito na noite anterior. Ele olhou para a comida e sentiu um aperto no peito. A menina tinha usado o frango, que era para o jantar dela, só para ele levar algo diferente. Marcelo, como sempre, não perdeu tempo. Opa, hoje tá chique. Olha lá, tem frango. Ele virou para Douglas. Aposto que é resto de ontem. José respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu vontade de responder. De levantar e dizer tudo que estava entalado na garganta. Mas quando abriu a boca, nada saiu.
Ele travou. Apenas abaixou a cabeça de novo e começou a comer. Seu Domingos viu. E dessa vez, ele fez algo diferente. Pegou a própria marmita, levantou e foi sentar do lado de José. Não falou nada. Só sentou ali, abriu a comida dele e começou a comer junto. Marcelo percebeu e não gostou. Olha só, agora formaram um clubinho, o Clube dos Coitadinhos. Ele riu, mas a risada estava diferente. Parecia forçada, como se ele estivesse tentando manter o controle da situação. Douglas ainda deu uma risada sem graça, mas os outros ficaram quietos. Um deles até desviou o olhar. José terminou de comer e olhou para Domingos. O homem mais velho não falou nada, apenas deu um tapinha leve no ombro dele. Um gesto simples, mas que disse tudo. José sentiu os olhos arderem. Fazia tanto tempo que alguém não fazia isso. Um gesto de solidariedade, de humanidade. Ele guardou a marmita, levantou e voltou para o trabalho. Mas dessa vez não estava com o peso de antes. Tinha alguém ali que via ele como gente, e isso fazia diferença. Naquela tarde, o engenheiro da obra, Felipe, passou pelo segundo andar fazendo vistoria. Ele era um homem jovem, de uns 30 anos, sempre com prancheta na mão e capacete limpo. Não sujava as mãos, só dava ordens e conferia se o trabalho estava sendo feito. Quando passou por José, parou por um segundo. José estava rebocando uma parede com perfeição. A massa espalhada de forma uniforme, os movimentos precisos, sem desperdício. Felipe observou em silêncio, depois acenou e continuou andando. Mais tarde, Felipe estava na área do almoço conversando com Marcelo sobre o cronograma da obra. Foi quando escutou risadas altas vindo debaixo da árvore. Ele olhou de longe e viu a cena. Marcelo e Douglas tirando foto da marmita de José, fazendo gestos exagerados, rindo alto. Felipe viu tudo. Ficou parado ali por uns 10 segundos. Então balançou a cabeça, deu meia volta e foi embora. Não disse nada. Não fez nada. Apenas fingiu que não viu. José voltou para casa naquela noite mais cansado que o normal. Não era o corpo que doía. Era outra coisa. Uma exaustão que vinha de dentro. Quando entrou em casa, Letícia estava na cozinha preparando o jantar. Ela virou e sorriu. Oi, pai. Hoje eu fiz macarrão. José forçou um sorriso. Que bom, filha. Tô morrendo de fome. Ele lavou as mãos, sentou à mesa e ficou olhando para a menina enquanto ela mexia a panela. Ela estava cantarolando baixinho, concentrada. Não tinha ideia de nada. E era melhor assim. Depois do jantar, Letícia sentou no sofá com o caderno. Estava fazendo um trabalho para a faculdade. José passou por trás, jogou uma olhada rápida e viu desenhos técnicos, plantas baixas, cálculos estruturais. Ela estava desenhando um projeto residencial. Ele parou. Posso ver? Letícia se animou. Claro, pai. Olha, esse aqui é o projeto de uma casa sustentável. Tenho que apresentar semana que vem. José pegou o caderno, analisou cada detalhe. Passou o dedo pelas linhas, conferiu as medidas, leu as anotações. Então apontou para um canto do desenho. Aqui, ó. Esse pilar está muito fino para a carga que vai receber. Você precisa aumentar a seção dele. Letícia arregalou os olhos. Sério? Como você sabe disso? José devolveu o caderno, deu um sorriso cansado. Ah, filha, a gente aprende muita coisa na vida. Ela ficou olhando para ele por um momento, como se estivesse tentando entender algo, mas não perguntou mais nada. Apenas anotou a observação dele e voltou ao desenho. José foi para o quarto, deitou na cama e ficou olhando para o teto. Amanhã seria outro dia. Mesma rotina, mesma humilhação, mas ele ia aguentar, porque tinha que aguentar. Amanhã começou igual às outras. José acordou no escuro, preparou a marmita, pegou o ônibus lotado e chegou na obra antes do sol nascer completamente. Mas algo estava diferente naquele dia. Havia uma movimentação estranha logo na entrada. Caminhonetes estacionadas, homens de capacete limpo conversando em grupo, pranchetas nas mãos. José passou direto, colocou o capacete surrado e foi para o seu posto de trabalho. Não era assunto dele. No terceiro andar, a equipe estava parada. Marcelo, Douglas e outros 4 pedreiros
estavam em volta de uma viga de concreto recém-concretada, olhando para cima com cara de preocupação. José se aproximou de uma rachadura. Não era grande, mas estava lá, bem no meio, subindo em diagonal. Marcelo bateu na viga com os nós dos dedos e fez cara feia. Isso aqui tá errado. Vai ter que quebrar tudo e refazer. Douglas concordou. Cara, vai atrasar a obra uns 3 dias fácil. O engenheiro Felipe chegou correndo, ofegante. Ele olhou para a rachadura e passou a mão na cabeça. Não pode atrasar. O cronograma já está apertado. Marcelo deu de ombros. Pois é, chefe, mas não tem jeito. Essa viga está comprometida. Felipe pegou o celular. Começou a discar para alguém, provavelmente o dono da construtora. Foi quando José se aproximou. Ele tinha ficado observando em silêncio, mas agora deu um passo à frente. Posso ver? Marcelo riu. Ah, é? O especialista quer dar pitaco agora? José ignorou. Chegou perto da viga, passou a mão na rachadura, apertou de leve, bateu com os nós dos dedos em pontos diferentes. Depois olhou para cima, analisou a distribuição das ferragens, conferiu o prumo. Felipe desligou o telefone e olhou para José com impaciência. E aí? O que você acha? José respirou fundo. Não precisa quebrar. A rachadura é superficial. Aconteceu porque a cura do concreto foi rápida demais com esse calor. A estrutura está intacta. Dá para tratar com resina epóxi e reforçar com fibra de carbono. Silêncio total. Felipe piscou 2 vezes. Como é que você sabe disso? José deu de ombros. Já vi acontecer antes. Marcelo soltou uma risada alta, exagerada. Ah, tá. Agora o velho é engenheiro, é? Que piada. Douglas riu junto, mas sem muita convicção. Felipe ficou olhando para José por uns 5 segundos. Ele estava confuso. Aquilo que José tinha dito fazia sentido. Sentido técnico. Não era coisa que pedreiro comum saberia. Felipe pegou o celular de novo, dessa vez procurou algo no Google. Leu rápido, depois olhou para a viga de novo. Espera aí, isso que você falou faz sentido. Marcelo parou de rir. Você vai acreditar nele? Felipe levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu ligar para o engenheiro estrutural. Ele se afastou, fez a ligação, explicou a situação, descreveu exatamente o que José tinha falado. A conversa durou uns 2 minutos. Quando desligou, ele olhou para José com uma expressão diferente. Não era mais impaciência, era curiosidade. O engenheiro falou que você está certo. Vamos fazer do jeito que você sugeriu. Marcelo ficou vermelho. Ah, sei. Só porque ele falou uma frase bonita agora virou expert. Felipe o ignorou completamente. José, você fica responsável por acompanhar o reparo dessa viga. Pode fazer isso? José apenas acenou com a cabeça. Marcelo jogou a pá no chão com força e saiu pisando duro. Douglas foi atrás dele. Os outros pedreiros ficaram olhando para José com uma mistura de surpresa e desconfiança. Como aquele homem que comia marmita de pobre e nunca falava nada sabia tanto. José não deu explicação. Apenas pegou as ferramentas e começou a trabalhar na viga. Suas mãos se moviam com precisão. Cada movimento era calculado, técnico. Quem olhava de fora via um pedreiro. Quem entendia do assunto via algo muito diferente. A notícia se espalhou rápido pela obra. Até a hora do almoço, todo mundo já sabia que José tinha evitado um atraso de 3 dias. Mas quando ele sentou embaixo da árvore com a marmita, Marcelo já estava lá esperando. Dessa vez, a cara dele estava diferente. Não era mais diversão. Era raiva. Achou que ia ficar famosinho aqui, é? Achou que ia me passar para trás? José abriu a marmita. Arroz, feijão e um pedaço de carne moída. Ele pegou a colher e começou a comer sem responder. Marcelo se aproximou mais. Tô falando com você, velho. José mastigava devagar, olhos fixos na comida. Seu Domingos, que estava sentado a alguns metros de distância, levantou e começou a andar na direção deles. Mas antes que chegasse, Douglas segurou o braço de Marcelo. Deixa pra lá, cara. O engenheiro já resolveu. Marcelo se soltou com força. Não vou deixar nada. Esse cara tá querendo aparecer. Ele pegou um pedaço de tijolo quebrado que estava no chão e jogou na direção da marmita de José. O tijolo passou raspando, levantou poeira. José parou de comer. Levantou a cabeça devagar e olhou diretamente nos olhos de Marcelo. Foi a primeira vez que ele fez isso.
O silêncio ficou pesado. Marcelo deu um passo para trás sem perceber. Havia algo no olhar de José. Não era raiva, não era medo. Era outra coisa. Era cansaço. Um cansaço profundo de quem já viu muita coisa na vida. José não disse nada. Apenas voltou a comer. Naquela tarde, 3 caminhonetes pretas entraram na obra. Desceram 4 homens de terno. Um deles era mais velho, cabelo grisalho bem cortado, óculos de grau, postura ereta. Ele cumprimentou o engenheiro Felipe com um aperto de mão firme. Era o dono da construtora, Dr. Henrique Moreira. Felipe começou a explicar sobre a rachadura na viga, sobre como tinha sido resolvido sem atrasar o cronograma. Dr. Henrique ouviu atento. E quem teve essa solução? Felipe hesitou por um segundo. Foi um dos pedreiros, senhor. O José. Dr. Henrique franziu a testa. Pedreiro? Felipe concordou. Sim, senhor. Mas ele demonstrou conhecimento técnico incomum. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Quero conhecer esse José. Felipe chamou um dos ajudantes e mandou buscar José. Enquanto esperava, Dr. Henrique tirou os óculos, limpou com um lenço e colocou de volta. Ele tinha construído aquela empresa do zero. Conhecia gente. Sabia quando algo não batia. José apareceu alguns minutos depois. Capacete na mão, roupa suja de cimento, suor no rosto. Dr. Henrique estendeu a mão. José, certo? Prazer. Sou Henrique Moreira, dono da construtora. José apertou a mão dele com firmeza. Prazer, senhor. Dr. Henrique sorriu. Me disseram que você salvou meu cronograma hoje. José baixou o olhar. Só dei uma sugestão. Dr. Henrique inclinou a cabeça. Uma sugestão técnica. De onde você aprendeu sobre resina epóxi e fibra de carbono? José respirou fundo. Sabia que essa hora ia chegar. Já trabalhei em outras obras, senhor. A gente aprende com o tempo. Dr. Henrique não pareceu convencido, mas também não pressionou. Entendo. Bom trabalho. Ele acenou e voltou para a caminhonete. Mas antes de entrar, virou para Felipe. Me manda a ficha desse José. Quero ver o histórico dele. Felipe concordou. Dr. Henrique entrou no carro, mas ficou olhando pela janela. Viu José voltando para o trabalho, cabeça baixa, passos pesados. Havia algo ali, algo que ele não conseguia identificar ainda. Naquela noite, José chegou em casa mais cedo que o normal. Letícia estava na sala estudando. Ela olhou para o pai e sorriu. Oi, pai! Chegou cedo hoje! José forçou um sorriso. Consegui sair um pouco antes. Ele foi direto para o quarto. Tirou a camisa suja e sentou na beira da cama. Ficou ali, imóvel, olhando para a parede. Depois de alguns minutos, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, embaixo de algumas roupas velhas, estava uma pasta de plástico amarelada pelo tempo. José abriu a pasta devagar. Lá dentro tinha diplomas, certificados, carteiras profissionais antigas. Ele pegou um deles. Era uma carteira do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O nome estava ali. José Henrique dos Santos. Técnico em edificações. Registro ativo. A foto era de anos atrás. Ele era mais novo. O cabelo ainda era totalmente preto. Não tinha aquelas rugas profundas no rosto. Ele olhou para a foto por um longo tempo. Quem era aquele homem? Parecia outra pessoa. Parecia outra vida. Ele guardou tudo de volta. Fechou a gaveta e deitou na cama. Ficou olhando para o teto, mãos cruzadas sobre o peito. Pensou em Letícia na sala, estudando para se formar. Pensou na mensalidade que vencia dali a 10 dias. Pensou em Marcelo jogando tijolo perto da sua comida. Pensou no olhar do Dr. Henrique. Aquele homem tinha visto algo. José sabia. Era questão de tempo até que alguém começasse a fazer perguntas que ele não queria responder. Mas não agora. Ainda não. Ele fechou os olhos e tentou dormir. Amanhã o dono da construtora ia descobrir quem ele realmente era. E tudo ia mudar. Dr. Henrique Moreira chegou no escritório antes das 7 da manhã. Ele não conseguiu dormir direito. Aquele pedreiro, José, tinha ficado na cabeça dele a noite inteira. Não era normal. Pedreiro comum não falava de resina epóxi. Não sabia dimensionar estrutura. Não tinha aquilo. Lá estava a ficha que Felipe tinha mandado na noite anterior. Ele clicou no anexo e começou a ler. Nome completo:
José Henrique dos Santos, 54 anos. Endereço numa região simples da cidade. Função: servente de pedreiro. Experiência anterior: várias obras pequenas, nada de grande porte. Referências: apenas uma, de um conhecido que o indicou. Henrique franziu a testa. Não tinha nada ali. Nenhuma formação técnica mencionada. Nenhum registro profissional. Mas aquilo não batia com o que ele tinha visto. Ele pegou o telefone e ligou para o setor de recursos humanos. Precisa fazer uma verificação mais profunda. Quero saber tudo sobre esse José. Procura no CREA de outros estados também. Confere se tem registro antigo, qualquer coisa. Enquanto isso, na obra, José chegou como sempre. Cedo, silencioso, invisível. Mas dessa vez, quando entrou, sentiu os olhares. Todo mundo sabia do episódio da viga. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desconfiança. Marcelo estava no canto, conversando baixo com Douglas e mais 2 pedreiros. Quando viu José passar, ele cuspiu no chão. José fingiu não ver. Subiu para o 3º andar e começou a trabalhar. As horas passaram devagar. O sol estava mais forte que o normal. O calor subia do concreto em ondas. José carregava balde de massa escada acima, escada abaixo. Suor escorria pelo rosto, entrava nos olhos, ardia. Ele limpava com a manga da camisa e continuava. Não parava, não reclamava, até que a sirene tocou. 12:00, hora do almoço. José desceu as escadas com as pernas pesadas. Sabia o que vinha. Sabia que depois do episódio de ontem, Marcelo não ia deixar passar. Mas não tinha escolha. Precisava comer. Precisava da energia para continuar trabalhando. Quando chegou embaixo da árvore, o grupo já estava lá. Mas havia algo diferente. Eles tinham armado uma mesa improvisada com tábuas sobre 2 cavaletes. E em cima da mesa tinha comida. Muita comida. Churrasco, linguiça, frango assado, farofa, vinagrete, refrigerante. Parecia um banquete. Marcelo viu José chegar e abriu um sorriso largo. Olha quem chegou, o engenheiro. Os outros riram. José parou a uns 3 metros de distância. Marcelo apontou para a mesa. Hoje a gente resolveu comemorar, sabe? Comemorar que a obra não atrasou graças ao nosso especialista aqui. Ele fez uma reverência exagerada, braços abertos. Senta aqui, José, vem comer com a gente. Douglas e os outros estavam rindo, mas era uma risada diferente. Forçada, como se estivessem esperando algo acontecer. José não se moveu. Ficou parado, bolsa de pano na mão. Marcelo continuou. Ah, não quer? Prefere a comidinha especial que você trouxe? Ele se aproximou, olhos fixos em José. Deixa eu ver o que o chefe preparou hoje. José segurou firme na bolsa. Marcelo estendeu a mão. Deixa eu ver, rapaz. A voz dele tinha mudado. Não era mais brincadeira. Era ameaça. Foi quando o seu Domingos apareceu. Ele tinha ido ao banheiro e estava voltando agora. Viu a cena de longe e acelerou o passo. Marcelo, deixa o homem em paz. Marcelo nem olhou para ele. Fica fora disso, velho. Domingos chegou mais perto. Eu disse para deixar ele em paz. Marcelo virou de vez. E eu disse para você ficar fora disso. Ou quer entrar na lista também? O clima ficou tenso. Douglas levantou do caixote. Outros 2 pedreiros também. José percebeu que a situação estava saindo do controle. Ele respirou fundo e falou, a voz baixa, mas firme. Tá tudo bem, seu Domingos. Deixa pra lá. Domingos olhou para ele, contrariado. José! José balançou a cabeça. Deixa. Domingos hesitou, mas deu um passo para trás. Marcelo sorriu. Viu? Até ele sabe qual é a dele. José abriu a bolsa devagar, tirou a marmita e sentou no chão, encostado no tronco da árvore. Longe da mesa, longe deles. Abriu a tampa. Arroz, feijão e 2 ovos cozidos. Ele pegou a colher e começou a comer. Marcelo não estava satisfeito. Ele pegou a própria marmita, cheia de churrasco, e foi até José. Sentou do lado dele, bem perto, invadindo o espaço. Sabe, José, eu estava pensando. Você falou tanto ontem. Resolveu o problema da viga. O engenheiro até te elogiou. E hoje? Hoje você tá aí, quietinho, comendo seu arrozinho. Que diferença, hein? José continuou comendo, olhos fixos na comida.
Marcelo continuou. Sabe o que eu acho? Acho que você deu sorte ontem. Falou uma coisa que continua sendo só mais um. Ele levantou, mas antes de sair fez algo. Chutou de leve a lateral da marmita de José. Não foi forte o suficiente para derrubar, mas foi o suficiente para a comida balançar e um pouco de arroz cair no chão. José fechou os olhos. Apertou a colher com força. As mãos tremiam. Seu Domingos deu um passo à frente, mas José levantou a mão, pedindo que ele parasse. Marcelo riu alto e voltou para a mesa. Isso mesmo, velho. Continua aí no seu canto. É lá o seu lugar. O grupo todo estava em silêncio. Até Douglas tinha parado de rir. Havia algo errado. Algo pesado no ar. José terminou de comer. Ou melhor, terminou o que sobrou. Guardou a marmita, levantou e começou a andar de volta para o trabalho. Foi quando uma caminhonete preta entrou na obra. Dr. Henrique Moreira. Ele tinha voltado. E não estava sozinho. Tinha um homem de terno ao lado dele, com pasta de couro na mão. Os dois desceram e foram direto para o escritório improvisado da obra. Chamaram o engenheiro Felipe. A reunião durou uns 10 minutos. José viu tudo de longe, mas não deu importância. Voltou para o terceiro andar e continuou trabalhando. Meia hora depois, Felipe apareceu no andar. Estava com uma expressão estranha. Ele olhou em volta até encontrar José. José, o Dr. Henrique quer falar com você. No escritório. José sentiu o estômago apertar. Aquilo que ele temia estava acontecendo. Ele limpou as mãos na calça, tirou o capacete e desceu. Quando entrou no escritório, Dr. Henrique estava sentado atrás de uma mesa improvisada. O homem de terno estava ao lado, em pé, braços cruzados. Dr. Henrique apontou para uma cadeira. Senta, José. José sentou. O silêncio durou uns 5 segundos. Então, doutor. Henrique abriu uma pasta e tirou alguns papéis de dentro. Colocou em cima da mesa, virados para José. Era uma cópia da carteira do CREA. A foto antiga de José estava ali. O registro. A qualificação técnica. Tudo. Dr. Henrique olhou diretamente nos olhos dele. José Henrique dos Santos. Técnico em edificações. CREA ativo. Trabalhou em obras de grande porte por mais de 20 anos. Foi mestre de obras em 3 projetos de prédios comerciais. Supervisor técnico em uma construtora que faliu há alguns anos. Ele fez uma pausa. Por que você não contou isso quando foi contratado? José ficou em silêncio. Olhou para os papéis. Depois para o Dr. Henrique. Porque ninguém contrata técnico de 54 anos desempregado há tanto tempo, senhor. Mas servente sempre tem vaga. Doutor. Henrique se recostou na cadeira. Você tem ideia do desperdício que isso representa? Você trabalhando como servente? José baixou o olhar. Eu tenho uma filha na faculdade. A mensalidade vence daqui a 1 semana. Servente ou técnico, o que importa é que eu recebo no fim do mês. O homem de terno se aproximou. Era o advogado da construtora. Senhor José, o senhor assinou o contrato como servente. Isso é fraude de qualificação. José levantou a cabeça rápido. Fraude. Eu nunca menti. Perguntaram se eu tinha experiência em obras. Eu disse que tinha. Ninguém perguntou se eu tinha diploma. Dr. Henrique levantou a mão, interrompendo o advogado. Tá bom, Roberto. Isso não é o ponto. Ele olhou para José de novo. Amanhã vai ter uma visita técnica aqui. Investidores importantes. Vão querer ver a obra, entender o projeto. E eu vou apresentar você como o responsável técnico que resolveu o problema da viga. Sem atraso, sem prejuízo. José arregalou os olhos. Senhor, Dr. Henrique o interrompeu. Amanhã, meio-dia, você vai estar aqui. Limpo, apresentável. Vai explicar a solução técnica que você aplicou, entendeu? José não sabia o que dizer. Apenas concordou com a cabeça. Doutor. Henrique dispensou ele com um gesto. José levantou e saiu do escritório. Quando a porta fechou, ele encostou na parede e respirou fundo. As mãos ainda tremiam. Amanhã ia ser o dia. O dia em que tudo ia vir à tona. Na frente de todo mundo. Inclusive de Marcelo. José não dormiu naquela noite. Ficou virando de um lado para o outro na cama, olhando para o teto escuro. Sabia que no dia seguinte tudo ia mudar. Não tinha mais volta. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, olhou para o próprio reflexo no espelho.
O rosto estava cansado, olheiras fundas, barba por fazer. Ele ligou o chuveiro e ficou parado debaixo da água fria por mais tempo que o normal. Precisava despertar. Precisava estar pronto. Quando saiu do quarto, Letícia já estava na cozinha. Ela nunca acordava tão cedo. Pai, você tá bem? José forçou um sorriso. Tô sim, filha. Por que acordou cedo? Ela colocou uma xícara de café na frente dele. Percebi que você estava inquieto a noite toda. Queria conversar antes de você sair. José sentou à mesa, pegou a xícara e tomou um gole. O café estava forte do jeito que ele gostava. Letícia sentou na frente dele. Aconteceu alguma coisa na obra? José hesitou. Pensou em contar tudo. Sobre as humilhações, sobre Marcelo, sobre o dono da construtora descobrindo quem ele realmente era. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: nada demais, filha. Só um dia diferente hoje. Letícia não pareceu convencida, mas não insistiu. Ela apenas pegou a mão do pai e apertou de leve. Você sabe que pode conversar comigo, né? José apertou de volta. Eu sei. Eles ficaram ali por alguns segundos em silêncio. Depois, José levantou, pegou a bolsa e saiu. Mas dessa vez, a marmita estava diferente. Letícia tinha preparado arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. José viu quando abriu a bolsa no ônibus, sentiu os olhos arderem. A menina tinha usado a carne que era para o jantar da semana inteira, só para ele ter uma refeição melhor naquele dia. Ele fechou a bolsa e olhou pela janela, mordendo o lábio para não chorar. Quando chegou na obra, a movimentação estava diferente. Havia uma tenda montada perto da entrada, cadeiras enfileiradas, mesa com toalha. Era para a reunião com os investidores. José passou direto, foi para o vestiário improvisado e trocou de roupa. Colocou a roupa de trabalho limpa que tinha trazido numa sacola separada. Não era roupa nova, mas estava lavada e passada. Ele olhou para si mesmo no espelho quebrado do vestiário. Respirou fundo. Estava na hora. Subiu para o terceiro andar como sempre. Começou a trabalhar, mas percebia os olhares. Marcelo estava no canto com Douglas, os dois cochichando e olhando na direção dele. Algo estava errado. José fingiu não notar e continuou trabalhando. Foi quando ouviu passos subindo a escada. Rápidos, pesados. Era Felipe, o engenheiro. José, vem comigo. Agora. José largou a ferramenta e seguiu Felipe até o térreo. Lá embaixo, a tenda já estava cheia. Uns 15 homens de terno, alguns com capacetes brancos novos, outros com pastas de couro. No centro, estava o Dr. Henrique Moreira conversando com 3 homens mais velhos. Quando viu José chegando, ele acenou. José, vem aqui. José se aproximou. Sentia todos os olhares em cima dele. Dr. Henrique colocou a mão no ombro de José. Cavalheiros, esse é José Henrique dos Santos, nosso técnico responsável que evitou um atraso significativo na obra. Um dos homens de terno estendeu a mão. José apertou. A mão do homem era macia, cheia de anéis de ouro. Prazer. Ouvi falar da solução que você aplicou na viga. Impressionante. José apenas acenou com a cabeça. Doutor. Henrique continuou. José, pode explicar para eles o que aconteceu? José respirou fundo e começou a falar. Primeiro devagar, depois com mais confiança. Explicou sobre a rachadura, sobre a cura acelerada do concreto, sobre a solução com resina epóxi e reforço estrutural. Usou termos técnicos, citou normas da ABNT, falou sobre carga, tensão, resistência. Os investidores ouviam atentos, faziam perguntas. José respondia todas, com precisão, com propriedade. Era outra pessoa ali. Não era mais o pedreiro calado que comia marmita simples no canto. Era o técnico que tinha sido, o homem que sabia o que estava fazendo. A conversa durou uns 20 minutos. Quando terminou, um dos investidores olhou para Dr. Henrique. Você tem um profissional excelente aqui. Dr. Henrique sorriu. Eu sei. Mas José não estava olhando para eles. Estava olhando para trás da tenda. Lá, encostados na parede, estavam Marcelo, Douglas e outros 5 pedreiros. Todos tinham parado o trabalho e estavam observando. A expressão no rosto de Marcelo era de pura incredulidade.
Boca meio aberta, olhos arregalados, credulidade. Boca meio aberta, olhos arregalados. Ele tinha ouvido tudo. Tinha visto José falando de igual para igual com homens importantes, usando linguagem que ele nem entendia. Quando a reunião terminou, os investidores foram embora. Dr. Henrique chamou José para o lado. Você se saiu muito bem. A partir de amanhã, você vai assumir como supervisor técnico. Vou ajustar seu contrato e seu salário. José sentiu as pernas fraquejarem. Senhor, Dr. Henrique levantou a mão. Não precisa agradecer. É o que você merece. Sempre mereceu. Ele deu um tapinha no ombro de José e foi embora. José ficou parado ali por alguns segundos, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Depois virou e começou a caminhar de volta para o trabalho. Foi quando cruzou com Marcelo. O homem estava parado no meio do caminho, braços cruzados. José parou também. Eles ficaram se encarando por longos segundos. Ninguém falou nada. Marcelo tinha uma expressão estranha no rosto. Não era mais a arrogância de antes. Era outra coisa. Vergonha misturada com raiva. José deu a volta e passou por ele. Marcelo não se moveu. Apenas ficou ali, parado, vendo José se afastar. Douglas se aproximou. Cara, você viu aquilo? O velho é técnico formado. Marcelo não respondeu. Apenas cuspiu no chão e saiu pisando duro. Mas todo mundo tinha visto. Todo mundo tinha ouvido. A notícia se espalhou pela obra em questão de minutos. O pedreiro da marmita simples era técnico. Tinha mais conhecimento que muito engenheiro ali. E tinha aguentado semanas de humilhação em silêncio. A hora do almoço chegou. José pegou a marmita, mas dessa vez não foi para debaixo da árvore. Foi para um canto mais afastado, perto dos materiais empilhados. Sentou sozinho. Abriu a marmita e viu a comida que Letícia tinha preparado. O bife, a batata. Ele pegou a colher e começou a comer devagar. Cada garfada tinha gosto de vitória e tristeza ao mesmo tempo. Vitória porque finalmente tinha sido reconhecido. Tristeza porque tinha precisado passar por tudo aquilo para chegar até ali. Seu Domingos apareceu alguns minutos depois. Sentou do lado de José sem pedir permissão. Abriu a própria marmita e começou a comer. Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, até que Domingos falou, a voz baixa. Eu sabia que tinha algo diferente em você. José olhou para ele. Sabia? Domingos concordou. Homem que aguenta o que você aguentou sem revidar não é homem comum. Ou é covarde, ou é sábio. E você nunca me pareceu covarde. José deu um meio sorriso. Obrigado por ter ficado do meu lado. Domingos deu de ombros. Não fiz nada demais. Só o que era certo. Eles voltaram a comer em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era mais pesado, era confortável. Companheirismo. Do outro lado da obra, embaixo da árvore, Marcelo estava sentado sozinho. Douglas e os outros tinham se afastado dele. Ninguém queria conversa. Marcelo olhava para a própria marmita, mas não conseguia comer. Sentia um nó na garganta. Tinha passado semanas humilhando um homem que sabia mais do que ele jamais ia saber. Tinha jogado areia na comida de alguém que estava fazendo sacrifício pela filha. Tinha rido, filmado, debochado. E agora? Agora todo mundo sabia. Todo mundo tinha visto quem José realmente era. E por tabela, todo mundo tinha visto quem Marcelo realmente era também. Naquela tarde, José trabalhou diferente. Não era mais o servente invisível. Era o supervisor. O engenheiro Felipe vinha até ele para tirar dúvidas. Outros pedreiros pediam orientação. José respondia com paciência, ensinava, corrigia quando necessário. E pela primeira vez em semanas, ele se sentiu útil de verdade. Sentiu que estava no lugar certo. Quando a sirene das 5 tocou, José desceu, trocou de roupa e foi embora. No caminho para o ponto de ônibus, ouviu alguém chamando. José! Ele virou. Era Felipe. Amanhã você começa oficialmente como supervisor. Chega um pouco mais tarde, às 8. E não precisa mais trazer marmita. A construtora vai fornecer almoço para os supervisores. José ficou sem palavras. Apenas acenou e continuou andando. No ônibus, ele olhou pela janela. A cidade estava no trânsito do fim de tarde. Buzinas, gente correndo. Mas José estava em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Quando chegou em casa, Letícia estava esperando na porta.
E aí, pai? Como foi? José abraçou a filha com força. Foi bom, filho. E aí, pai? Como foi? José abraçou a filha com força. Foi bom, filha. Foi muito bom. Ela sorriu. Sabia que ia ser. Naquela noite, os dois jantaram juntos. Conversaram. Riram. E José dormiu tranquilo pela primeira vez em semanas. José acordou diferente naquela manhã. Pela primeira vez em semanas, não precisava acordar às 5. Podia chegar às 8 como supervisor, mas o corpo já tinha criado o hábito. Às 5:30 ele já estava acordado, sentado na beira da cama, olhando para o uniforme limpo pendurado na cadeira. Não era mais a roupa velha de servente. Era uma camisa com o logo da construtora e calça de brim nova que Dr. Henrique tinha mandado entregar no dia anterior. Letícia bateu na porta. Pai, fiz café. José se levantou e foi até a cozinha. A mesa estava posta. Pão, manteiga, café quentinho. A menina tinha acordado cedo só para fazer café para ele. José sentou e olhou para a filha. Você não precisava, filha. Ela sorriu. Eu sei, mas quis fazer. Eles tomaram café juntos, em silêncio, mas era um silêncio confortável. Depois José se arrumou, vestiu o uniforme novo e saiu. Quando chegou na obra às 8 em ponto, percebeu que algo estava diferente. Havia um clima estranho no ar. Os pedreiros estavam em grupos pequenos, conversando baixo, olhando para ele de lado. José seguiu para o escritório. Felipe estava lá, mas a expressão dele não era boa. José, bom dia. Senta aí. José sentiu o estômago apertar. Aconteceu alguma coisa? Felipe suspirou fundo. Cara, eu não sei como te dizer isso, mas tem uns vídeos circulando. José franziu a testa. Vídeos? Felipe pegou o celular e mostrou. Era um grupo de WhatsApp da obra. Lá tinha vários vídeos curtos. José reconheceu na hora. Era ele, abrindo a marmita, comendo sozinho, a areia caindo na comida, as risadas ao fundo. Marcelo falando. Olha a comida do mendigo. José fechou os olhos. Sentiu a vergonha voltar com tudo. Felipe continuou. Os caras estão espalhando isso desde ontem à noite. Já tem mais de 50 pessoas nesse grupo. Pedreiros de outras obras também. José não disse nada. Apenas ficou olhando para o chão. Felipe encostou na mesa. Olha, eu já falei com o Dr. Henrique. Ele está vindo para cá agora. Vai resolver isso. José levantou a cabeça. Resolver como? Felipe deu de ombros. Não sei ainda, mas ele estava bem irritado no telefone. Naquele momento ouviram o barulho de uma caminhonete freando brusco. Dr. Henrique tinha chegado. Ele entrou no escritório como um furacão. Cadê esses vídeos? Felipe mostrou. Dr. Henrique assistiu um, depois outro, depois mais um. A cada vídeo, a expressão dele ficava mais fechada. Quando terminou, ele jogou o celular na mesa. Reúne todo mundo, agora. Quero todos os funcionários aqui embaixo em 5 minutos. Felipe saiu correndo para avisar. José ficou sozinho com o Dr. Henrique. Senhor, Dr. Henrique levantou a mão. Você não precisa explicar nada. Quem vai explicar são eles. 5 minutos depois, todos os trabalhadores estavam reunidos embaixo da tenda. Uns 30 homens no total. Marcelo estava no fundo, braços cruzados, cara fechada. Douglas ao lado dele. Seu Domingos estava na frente, olhando preocupado para José. Dr. Henrique subiu numa plataforma improvisada. Bom dia a todos. Vou ser rápido porque não tenho paciência para isso. Ele pegou o celular. Quem aqui está nesse grupo de WhatsApp chamado Galera da Obra Palmeiras? Silêncio. Ninguém levantou a mão. Dr. Henrique continuou. Não? Ninguém? Interessante. Porque eu tô vendo aqui que tem mais de 50 pessoas. E eu reconheço vários números. Ele começou a ler os números em voz alta. Esse aqui é do Douglas, esse do Marcelo, esse do Rodrigo. Cada nome que ele falava, a pessoa abaixava a cabeça. Agora vou mostrar para vocês o que tem nesses vídeos que estão circulando. Ele conectou o celular num projetor improvisado na parede. A imagem apareceu grande. Era José abrindo a marmita. A risada de Marcelo ao fundo. Olha a comida do mendigo. Dr. Henrique pausou o vídeo. Esse homem aqui, ele apontou para José, é José Henrique dos Santos. Técnico em edificações formado, CREA ativo, mais de 20 anos de experiência.
Trabalhou em projetos que muitos de vocês nem sonham em participar. Ele olhou diretamente para Marcelo. E vocês dele? O clima ficou pesado. Dr. Henrique colocou outro vídeo. Dessa vez era Marcelo chutando a lateral da marmita de José. A comida balançando. José com a cabeça baixa. Dr. Henrique pausou de novo. Vocês acham isso engraçado? Acham isso certo? Ninguém respondeu. Marcelo estava vermelho, mas não de vergonha. Era raiva. Raiva de estar sendo exposto assim. Dois. Henrique continuou. Vou falar uma coisa para vocês. Eu construí essa empresa do zero. Comecei como servente igual muitos aqui. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é levar marmita simples porque não tem dinheiro para mais nada. Ele fez uma pausa. E sei o que é gente que se acha melhor que os outros só porque tem um pouco mais. Gente que humilha, que rebaixa, que filma e espalha para se sentir superior. Ele desceu da plataforma e caminhou até Marcelo. Parou na frente dele. Você foi quem começou isso tudo, não foi? Marcelo não respondeu. Dr. Henrique continuou. Responde. Marcelo finalmente falou, a voz baixa. Foi. Dr. Henrique acenou. Por quê? Marcelo deu de ombros. Sei lá, era só brincadeira. Dr. Henrique deu um passo mais perto. Brincadeira. Jogar areia na comida de alguém é brincadeira? Marcelo não respondeu. Dr. Henrique virou para todos. Vou deixar bem claro. Isso aqui não é circo. Não é lugar para humilhar ninguém. Eu não tolero isso. Nunca tolerarei. Ele apontou para José. Esse homem aqui poderia ter revelado quem ele era no primeiro dia. Poderia ter colocado vocês no lugar. Mas ele escolheu dignidade. Escolheu continuar trabalhando em silêncio porque tinha uma razão maior. A filha dele. A voz dele ficou mais dura. Enquanto vocês riam da marmita dele, ele estava pagando faculdade da menina. Enquanto vocês filmavam, ele estava fazendo o sacrifício que vocês nem imaginam. Seu Domingos começou a bater palma. Devagar, firme. Outros se juntaram. Em poucos segundos, metade dos trabalhadores estava aplaudindo. Marcelo continuou parado, braços cruzados. Douglas olhava para o chão. Dr. Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Agora vem a parte que vocês não vão gostar. Quem participou dessas humilhações tem duas opções. Pede desculpas agora, na frente de todos, ou pega suas coisas e vai embora. O silêncio foi absoluto. Ninguém se mexeu por uns 5 segundos. Então Douglas deu um passo à frente. Caminhou até José e parou na frente dele. José, eu peço desculpas. De verdade. Eu fui idiota. Fui covarde. A voz dele estava tremendo. José olhou nos olhos dele. Viu que era sincero. Estendeu a mão. Douglas apertou com força. Tá tudo bem, rapaz. Douglas voltou para o lugar dele, olhos vermelhos. Outros 3 pedreiros vieram depois. Todos pediram desculpas. José aceitou todas. Mas Marcelo não se moveu. Doutor. Henrique olhou diretamente para ele. E você? Marcelo levantou a cabeça. Eu não vou pedir desculpa. Um murmúrio correu pela multidão. Dr. Henrique inclinou a cabeça. Não vai? Marcelo deu um passo à frente. Não vou. Porque eu não fiz nada que todo mundo aqui não tenha rido junto. José finalmente falou. Ele tá certo. Todo mundo virou para ele. José continuou. Ele não precisa pedir desculpa. Doutor. Henrique franziu a testa. José levantou a mão. Deixa eu falar. Ele caminhou até ficar na frente de Marcelo. Os dois se encararam. Você sabe por que eu nunca revidei? Porque eu já fui você. Anos atrás eu também olhava para os outros com desprezo. Também achava que era melhor. Até a vida me ensinar que não. Que todo mundo está lutando uma batalha que ninguém vê. Marcelo continuou calado. José continuou. Eu não guardo raiva de você. Não guardo de nenhum de vocês. Porque sei que um dia, mais cedo ou mais tarde, a vida vai ensinar para você o que ensinou para mim. Que respeito não tem a ver com cargo, com diploma, com roupa. Tem a ver com caráter. Ele estendeu a mão. Mas se um dia você quiser conversar, a porta está aberta. Marcelo olhou para a mão estendida. Depois para o rosto de José. Algo mudou na expressão dele. A raiva começou a derreter. Lentamente, ele estendeu a mão e apertou. Não disse nada, mas apertou. E foi o suficiente. A obra inteira aplaudiu. Dr. Henrique deu um tapinha nas costas de José.
Você é um homem melhor que eu. José. Mas o clima era diferente agora. Mais leve, mais respeitoso. José foi para o escritório. Sentou na cadeira nova dele e ficou olhando pela janela. Viu os homens trabalhando, conversando, rindo. Era um recomeço. Para todos. Não só para ele. 3 semanas se passaram desde aquele dia. A obra do condomínio residencial Palmeiras estava quase pronta. As paredes rebocadas, as janelas instaladas, a pintura externa finalizada. José agora circulava pelo canteiro com prancheta na mão, conferindo detalhes, orientando a equipe. Usava capacete branco de supervisor e todos o chamavam de seu José, com respeito genuíno. Marcelo continuava trabalhando ali, mas algo tinha mudado nele. Não era mais o homem arrogante de antes. Trabalhava calado, focado, e quando José passava perto, ele acenou com a cabeça. Nada mais, mas era diferente. Naquela manhã de sexta-feira, Dr. Henrique apareceu na obra com uma novidade. Reuniu todos os trabalhadores de novo. Pessoal, tenho um anúncio. No sábado, amanhã, vamos fazer uma confraternização aqui mesmo. Churrasco, bebida, música, para comemorar o fim da primeira etapa da obra. Um murmúrio animado correu pela turma. E mais uma coisa. Podem trazer suas famílias, esposas, filhos, namoradas. Quero que vocês apresentem as pessoas que são importantes para vocês. José sentiu o coração apertar. Letícia. Ele nunca tinha falado para ela sobre as humilhações. Nunca contou o que tinha passado ali. Mas agora ela ia conhecer aquele lugar. Ia ver onde o pai trabalhava. Ele não sabia se queria isso. Quando chegou em casa naquela noite, Letícia estava na sala estudando como sempre. Pai, finalmente. Estava te esperando. Ela fechou o caderno. Preciso te mostrar uma coisa. Foi até o quarto e voltou com uma pasta. Lembra do projeto da casa sustentável que eu estava fazendo? José concordou. A professora me deu nota máxima. E sabe por quê? Por causa das correções que você fez. José sorriu. Que bom, filha. Letícia pegou na mão dele. Pai, de onde você aprendeu tudo isso? Você sempre soube tanto e nunca me contou? José sentou no sofá. Ela sentou ao lado. Ele respirou fundo. Filha, eu preciso te contar uma coisa. E contou. Tudo. Desde o primeiro dia na obra, a marmita simples, as humilhações, a areia na comida, os vídeos, até o momento em que Dr. Henrique descobriu quem ele era. Letícia ouviu em silêncio, mas os olhos foram enchendo de lágrimas. Quando ele terminou, ela abraçou o pai com força. Por que você não me contou antes? A voz dela estava embargada. José acariciou o cabelo dela. Porque você não precisava carregar isso. Eu aguentei porque valia a pena. Cada humilhação, cada risada, tudo valeu a pena para te ver formada. Letícia chorou no ombro dele. Eu não sabia, pai. Eu não sabia de nada. Eles ficaram assim por alguns minutos. Depois, José limpou as lágrimas dela com o polegar. Amanhã tem uma festa na obra. Você quer ir? Letícia olhou nos olhos do pai. Eu quero. Quero conhecer todo mundo. Quero ver o lugar onde você trabalha. E, principalmente, quero que eles vejam quem sou eu. A razão de tudo. José sorriu. Então vamos. No sábado, a obra estava transformada. Tinham montado tendas, mesas compridas, churrasqueira improvisada. A comida estava farta. Arroz, farofa, saladas, carnes variadas. Refrigerante, cerveja, suco. As famílias começaram a chegar. Crianças correndo, mulheres conversando, homens se cumprimentando. José chegou com Letícia às 11 da manhã. Ela estava bonita, de vestido simples azul, cabelo solto. Quando entraram, algumas pessoas olharam. Seu Domingos foi o primeiro a se aproximar. José, essa deve ser a famosa Letícia. Ela sorriu e cumprimentou. Prazer, senhor. Dr. Henrique veio logo depois. Apertou a mão de Letícia. Então é você a moça da faculdade. Seu pai fala de você o tempo todo. Letícia olhou para o pai surpreendida. José deu um meio sorriso. Dr. Henrique continuou. Sabe, sua formatura está chegando, né? Letícia concordou. Ano que vem, se Deus quiser. Dr. Henrique acenou. Quando você se formar, procura a gente. Sempre tem vaga para engenheira boa na minha construtora. Letícia ficou sem palavras. Sério? Dr. Henrique sorriu. Sério,
Já está contratada. José sentiu os olhos arderem. Dr. Henrique deu um tapinha no ombro dele e se afastou. Letícia abraçou o pai de novo. Pai. José apenas segurou a mão dela. Vem, vou te apresentar para todo mundo. Eles circularam pela festa. José apresentou Letícia para Felipe, para seu Domingos, para Douglas. Cada um deles cumprimentou a menina com carinho. Falaram bem do pai dela. Contaram como ele era respeitado ali. Foi quando Marcelo se aproximou. Ele estava sozinho, mãos nos bolsos. Parou a alguns metros de distância. José o viu e caminhou até ele. Marcelo. Marcelo desviou o olhar. José. Silêncio. Até que Marcelo finalmente falou. Eu queria pedir desculpa. De verdade dessa vez. José olhou nos olhos dele. Já te falei que não precisa. Marcelo balançou a cabeça. Não, eu preciso. Você não sabe o que aquilo que você falou naquele dia fez comigo. Sobre você ter sido igual a mim. Sobre a vida ensinar. Ele respirou fundo. Eu fui para casa naquele dia e não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que eu humilhei alguém. E percebi que eu sempre fiz isso. Sempre rebaixei os outros para me sentir melhor. Porque no fundo, eu me sentia pequeno. A voz dele estava tremendo. Meu pai sempre falou que eu não ia ser nada na vida. Sempre me chamou de burro, de inútil. E eu comecei a fazer isso com os outros, para não ser o único. José colocou a mão no ombro dele. Você não precisa ser aquele homem que seu pai disse que você era. Você pode ser quem você escolher ser. Marcelo limpou os olhos com as costas da mão. Obrigado. Por não ter desistido de mim. José apertou o ombro dele. A gente não desiste das pessoas. A gente dá tempo para elas aprenderem. Marcelo estendeu a mão. Dessa vez, quando José apertou, foi diferente. Não era mais formalidade. Era perdão real. Letícia tinha visto tudo de longe. Quando José voltou, ela perguntou. Aquele é o Marcelo? José concordou. É. Ela olhou para o homem se afastando. Ele parece arrependido. José concordou. E isso é o que importa. A festa continuou. As horas passaram entre conversas, risadas e comida. Quando o sol começou a se pôr, Dr. Henrique pediu a atenção de todos. Bateu numa garrafa com garfo. Pessoal, só um minuto. Todo mundo parou e olhou. Queria agradecer a presença de todos. Hoje foi um dia especial. Ver vocês aqui com suas famílias me lembra porque eu construo. Não é só pelos prédios, é pelas pessoas. Ele fez uma pausa. E tem alguém aqui que me ensinou muito nas últimas semanas. José, pode vir aqui? José sentiu o rosto esquentar. Caminhou até onde Dr. Henrique estava. Esse homem aqui me ensinou algo que eu tinha esquecido. Que dignidade não se mede por cargo. Que respeito se conquista com caráter. E que humildade verdadeira é continuar firme mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Ele virou para José. Você podia ter reviado, podia ter largado tudo, mas escolheu ficar, escolheu aguentar, por uma razão que valia mais que qualquer orgulho. Ele apontou para Letícia, pela sua filha, e isso, meus amigos, é o que eu chamo de lição de vida. Todos aplaudiram. José olhou para Letícia. Ela estava chorando, mas era um choro bonito, de orgulho, de amor. Dr. Henrique continuou. Então eu quero que cada um de vocês leve algo para casa hoje. Nunca julguem ninguém pela aparência. Nunca menosprezem ninguém pela roupa, pela comida, pelo jeito de falar. Porque vocês nunca sabem a batalha que aquela pessoa está lutando. Ele olhou diretamente para Marcelo. E se vocês errarem, se falharem, tenham coragem de pedir desculpa, de recomeçar, porque todo mundo merece uma segunda chance. O sol estava se pondo atrás dos prédios. A luz alaranjada banhava a obra. José olhou ao redor. Viu seu Domingos conversando com a esposa, Douglas brincando com os filhos, Marcelo sentado sozinho, mas com um sorriso tímido no rosto, Letícia ao seu lado segurando sua mão. E naquele momento, José entendeu. Tudo tinha valido a pena. Cada lágrima engolida, cada humilhação silenciosa, cada dia que ele pensou em desistir, mas não desistiu. Porque o que ele conquistou não foi só um emprego melhor, foi algo maior. Foi a certeza de que dignidade não se perde. Não importa o que façam com você. A dignidade está dentro. E ninguém pode tirar isso. Letícia encostou a cabeça no ombro do pai. Eu te amo, pai.
José beijou a testa dela. Eu também te amo, filha. Mais que tudo. José e Letícia foram embora. Ele olhou para trás uma última vez. Para a obra, para as pessoas, para tudo que tinha acontecido ali. E sorriu, porque ele tinha dado a maior lição que alguém pode dar. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela escolhe ser quando ninguém está olhando.